Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos aqui, um pouco de improviso, mas cá estamos. E nós vamos, falar hoje sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade o capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu Pai. No seu item 16, os mundos regeneradores, nós vamos entender um pouco como se processa esse estado em que nós estamos passando hoje, saindo de um mundo de expiação, de provas e expiações, e passando de um mundo regenerador. Afinal, o que é essa regeneração? Em que estágio estamos, na ordem destes mundos? Já que sabemos, segundo Kardec e os espíritos, que existe uma pluralidade de todas as existências e dos mundos habitados. Nós vamos falar um pouco com isso também. E já dando uma lembrada para o pessoal que está assistindo, que nós, ao final da nossa palestra, o passe vai ser a transmissão do passe coletivo para todos aqueles que estão assistindo e também a fluidificação das águas. A gente também tem que entender que debalde nós estamos em casa, fazendo essas transmissões online, nós temos que entender também que a espiritualidade ela não trabalha, ela não para de trabalhar, A espiritualidade, independente de nós estarmos na casa espírita ou não, a espiritualidade está trabalhando, Porque ela independe da nossa atividade, ela depende de nós no sentido de nos apoiar nos labores da casa espírita, mas ela trabalha independente de nós ou não, de nós estarmos lá ou não, amparando os necessitados nas nossas casas, nos intuindo, E ao final da palestra vai ter a nossa corrente, a nossa vibração do passe espiritual e a vibração das águas também. Bom, para a gente iniciar, eu gostaria de fazer uma vibração, uma prece, rogando a Jesus que nos proteja, que nos ilumine, que dê a nós o discernimento necessário, a fim de que nós podemos passar a todos aqueles que estão assistindo agora ou que assistirão posteriormente, o entendimento de uma forma simples, de uma forma tranquila, a fim de que todos possam absorver, um pouquinho daquilo que Kardec e os bons espíritos trouxeram para nós, não é verdade? Bom, o item 16 do Evangelho, mundos regeneradores. Afinal, o que são mundos regeneradores para a gente entender? Um dos 3 principais pilares da doutrina espírita que nós podemos entender é a pluralidade das existências, é um trava-língua, ou seja, existem nós espíritos imortais a partir do momento que nós formos criados por Deus, a partir de um princípio inteligente, nós encarnamos e reencarnamos indefinidamente até atingir o estado de espíritos puros. Esse é um dos principais bases da doutrina espírita. A segunda base é da pluralidade dos mundos habitados, ou seja, todos os mundos que nós vemos no universo, hoje com toda a tecnologia possível que nós temos, nós vemos dezenas de milhões de mundos em uma Via Láctea, e nós vemos dezenas de milhões de vias lácteas, de galáxias pelo nosso sistema. Ou seja, são bilhões e bilhões de planetas, trilhões e trilhões de espíritos habitando cada um deles. A espiritualidade, através da mão e da inteligência perspicaz de Allan Kardec, bem como os outros médiuns, conseguiu traduzir isso para nós de uma forma um pouco mais simples para a gente entender como que funciona esse processo. Se existem mundos, ora, existe aí uma escala. Se o espírito progride indefinidamente,
Ora, aí tem-se uma escola e tem-se também as séries em que o espírito vai avançando, saindo do estado do seu primitivismo total, em que o espírito é criado simples e ignorante, e vai até o seu estado de pureza. E mesmo atingindo o estado de pureza, lá nos mundos felizes, eles ainda continuam progredindo indefinidamente, né? Basta lembrar o nosso governador da nossa Terra, o Cristo, são bilhões de anos de evolução. Assim também como nós, que um dia fomos criados simples e ignorantes, estamos aqui no mundo de provas e expiações, vamos passar por um processo de depuração, que é isso que o Evangelho vem trazer, e como que funciona esse processo de depuração. Então vamos estudar um pouquinho. Diz, né, o nosso amigo Santo Agostinho: entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Tá. Aqui ele já está dando uma informação muito importante para nós, que existem como o nosso dezenas de milhões de mundos de provas e expiações, destinados pelo Senhor, por Deus, à expiação e aprovação. Mas também há os mais miseráveis, como os mundos primitivos, aqui ele está citando, e os melhores, que são os mundos felizes, como há também os mundos de transição, em que se podem denominar de regeneradores. Eu vou completar só essa frase para a gente estudar um pouquinho. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, regeneração e felicidade. Olha só o que ele está dizendo, olha a informação que ele está dando para nós. Cada turbilhão planetário, ou seja, cada sistema solar tem a sua escala de planetas. Planetas primitivos, planetas de exílio, ou seja, planetas prisão. Nossa, existe isso? Existe. Kardec e os espíritos aqui estão mostrando para nós. Né? Existem planetas que são dedicados à prisão, ao exílio de determinados espíritos que abusaram da sua liberdade em determinados mundos de provas e expiação. Mundos de regeneração e mundos felizes. Vamos entender essa escala. Primeiro, nós temos os mundos chamados primitivos, que são aqueles mundos em que a vida está iniciando, como a Terra foi um dia, os períodos Cenozoico, Paleozoico e tantos outros em que surgiram animais ferozes, animais de grande porte, como os dinossauros, répteis. E aos poucos, paulatinamente, pois nada se transforma da noite para o dia, né? A não ser a abóbora da Cinderela, que é uma fantasia, uma figura de linguagem, mas no mundo em que nós vivemos, nada se transforma da noite para o dia. Tudo é ao longo dos milhões e de milhares de anos. Então, durante milhões de anos, a Terra foi um mundo primitivo, um mundo em que ainda não se tinha qualquer criatura ligada a um processo de inteligência. E pouco a pouco, né, de degrau em degrau, esses espíritos mais rudes, criados ainda sem inteligência, somente dominados pelos instintos, foram sendo substituídos por espíritos um pouco mais avançados, que seriam as primeiras formas das criaturas humanas a pisarem na Terra, os neandertais e tantos outros da era paleolítica para cá. Aproximadamente, segundo a ciência, aí não são cálculos, né, do ponto de vista do espírito, mas sim, isso são avaliações científicas, de aproximadamente 100 mil anos para cá. Tivemos criaturas
ainda muito apegadas aos seus instintos básicos, instintos primários, fome, frio, caça, coleta. Ainda nós temos esses espíritos aqui na Terra, que são os nossos silvícolas, né? São os nossos índios, criaturas que ainda não têm uma formação, uma organização ainda social um pouco mais complexa, e assim vai. Posteriormente, nós tivemos uma migração em massa de espíritos de uma outra região, de um outro mundo de regeneração para esse nosso. Esses espíritos hoje somos nós. São aqueles espíritos que já vieram de algum local um pouco mais desenvolvido e que por algum motivo todos nós falhamos. E cá estamos, aprendendo, refazendo a lição para tentar melhorar, para a gente ir para um degrau maior. Não é verdade? Então, nesse limite em que nós estamos hoje no mundo de provas e expiações, as expiações vão sendo substituídas, né, paulatinamente, passo a passo, pelas provas. Como assim? Eu vou dar um exemplo. De 200 anos atrás até os outros períodos da nossa humanidade, era comum, por exemplo, o processo de escravização. Um ser humano dominava o outro e o escravizava, o tornava um objeto. Algo que nós entendemos como inconcebível hoje era normal há 200, 300 anos atrás. Guerras eram travadas, civilizações exterminadas e outras escravizadas. Isso é um processo expiatório. Por outro lado, nós vemos a sociedade avançando e esse processo foi abolido do nosso planeta. Hoje, nós não temos sequer uma civilização que adote o processo de escravidão. Por quê? Porque nós avançamos nesse sentido, nós avançamos nesse conceito. E passo a passo, as formas primitivas de dominação, de sofrimento, vão sendo substituídas por formas mais moralizadas e mais sofisticadas. Hoje, nós temos se nós analisarmos a nossa vida individual de cada um, nós temos mais provas do ponto de vista de você escolher, ou de eu escolher, as minhas dificuldades pelas quais eu vou passar, do que aquelas que são impostas num processo encarnatório. Então, passo a passo, nós vamos saindo do mundo de provas e expiações e entrando num mundo de regeneração. Tá, mas como funciona esse mundo de regeneração? Vamos entender? Olha só, já vos há falado destes mundos, onde a alma recém-nascida é colocada ainda ignorante. Ele está falando dos mundos primitivos, né? E que depende do seu livre-arbítrio. Nos mundos de regeneração, servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então temos os mundos primitivos, das quais nós falamos, os mundos de provas e expiações, ainda onde o mal consegue ser ainda superior ao bem, né? Em que as coisas negativas, os pensamentos, as atitudes, eles ainda conseguem ser superiores ao bem. Nos mundos de regeneração é um mundo de transição entre os mundos de prova e expiação e os mundos felizes. Para a gente ter uma ideia, eu gosto muito dessa colocação, que ela é de Haroldo Dutra. E ele fala assim: imagina um mundo onde todas as pessoas são próximas, moralmente dizendo, a Chico Xavier. Este seria um mundo feliz. E é uma comparação muito pertinente, porque quem conheceu a figura do Chico, quem estuda as obras do Chico, ou consegue ver tudo aquilo que transparece através da imagem do espírito de Chico Xavier,
a gente começa a entender. Imagina um planeta em que todos os espíritos são Chico Xavier. Seria um mundo completamente feliz. Um mundo onde não haveria qualquer réstia de orgulho, de vaidade, de contendas. Entretanto, o mundo de regeneração, a gente, quando fala assim, regeneração, a gente entende que nós vamos sair de uma casa simples, de madeira, suja, na beira de um rio, para uma mansão. E não é assim que funciona. Igual a gente brincou, a gente usou a figura de linguagem agora há pouco. O carro não vira abóbora. A abóbora não vira carro, né? É uma figura de linguagem de Cinderela, né? Em que o carro automaticamente à meia-noite virava uma abóbora, né? Mas olha só, tudo existe um processo, tudo existe um ciclo, para a gente explicar melhor, né? O carro, a abóbora não vai virar o carro instantaneamente. Ou seja, o mundo de regeneração não vai ser um mundo feliz, não na primeira etapa. Nós estamos entrando num primeiro processo de adaptação para que esse mundo de regeneração venha se consolidar. E essa consolidação, ela pode durar algumas dezenas, aí depende do livre-arbítrio da coletividade daquele planeta. Ela pode durar de algumas dezenas a milhares de anos. E isso é extremamente importante para nós entendermos. Que quando, às vezes, algum palestrante espírita ou algum texto em que nós lemos, a gente fala assim, nossa, então quer dizer que daqui 50 anos vai estar tudo perfeito? Não. Não é assim que funciona. Existe um ciclo, existe um processo de transição. Então, mais uma vez, nos remetemos à figura estudiosa e espontânea de Haroldo Dutra. Ele nos diz o seguinte: o mundo de regeneração aos quais nós vamos entrar parece mais a porta de um hospital. Por quê? Vamos imaginar nós saindo da porta de um hospital? Como que a gente sai? Né? Uma dor aqui, uma dor ali, né? Um monte de problema. Meu Deus, né? Mas como é que a gente sai do hospital? É renovado. Nossa, tô indo para casa. Nossa, consegui superar aquela dor. Então é por isso que o mundo de regeneração, figurativamente, ele se parece à porta de um hospital, em que um monte de pessoas doentes, do ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual ainda, está se transformando em algo melhor. Então, e quando nós sairmos da porta de um hospital, como que é o nosso pensamento? Eu tenho que melhorar. Qual que é o nosso processo de reflexão? Ele é muito mais dinâmico quando a gente sofre. Porque quando nós estamos num processo ainda, né, de acomodação, a gente não evolui. É preciso um processo, é preciso dor, é preciso às vezes dar uma sacudida na nossa vida, na nossa zona de conforto, a fim de que nós possamos evoluir um pouquinho mais. É por isso que o mundo de regeneração ainda vai ser um mundo de provas. Porque, como dizemos, é um ciclo. As expiações vão ficando para trás e as provas continuam. Por que que as provas devem continuar? Porque se não haver prova, a gente não evolui. Simples assim. E como a gente quer conquistar a felicidade sem se evoluir moralmente? Como nós conseguimos almejar os mundos felizes sem arrancar de dentro de nós milênios de vícios dos mais diversos possíveis e principalmente de vícios morais? Ora, Santo Agostinho diz no texto em que temos que passar por um processo de
purificação, depuração. Então, esse mundo de regeneração, é nele que as provas virão, ainda continuam vindo, não com o mesmo impacto, não com a mesma dificuldade dos mundos de provas e expiação, mas com um pouco mais suaves, né? As doenças que ainda hoje assolam o nosso planeta, em grande parte, elas vão serem substituídas. As guerras que ainda assolam os nossos planetas vão ficar para trás. As contendas, as dificuldades, todos os vícios morais e materiais vão sendo substituídos por processos mais moralizados e civilizados. Hoje, tecnologicamente, nós já vivemos um mundo de regeneração. Nós conseguimos alcançar, né, o mundo em questão de segundos através da internet, é um exemplo. Através da televisão, através das ondas de rádio, coisa que 50 anos atrás, 60 anos atrás, era quase que inconcebível, né? E imaginarmos que há 100 anos atrás, 120 anos, nós não tínhamos sequer energia elétrica. Então, as coisas vão melhorando. Só que moralmente ainda deixamos muito a desejar. Se no mundo de provas e expiações ainda há predominância do mal, então quer dizer que espíritos maus superam os espíritos bons? Não é dessa forma também. Para a gente entender, nós espíritos encarnados aqui na Terra, nós temos a nossa parte que é boa, que moralmente está se elevando, né? Está aprendendo, está disposto a perdoar, está disposto a amar, está disposto a esquecer, a aprender, a reaprender e por aí vai. E parte de nós ainda prevalece no mal, prevalece no erro e insiste no orgulho. Só que essa parte que insiste no orgulho, insiste na vaidade e nas frivolidades humanas, né? Ela supera ainda os nossos momentos bons. Então é por isso que o mal ainda domina o nosso planeta. É por isso que, se nós analisarmos do ponto de vista espiritual, a nossa atmosfera seria ainda muito densa, porque a nossa zona de pensamento, a nossa emissão de pensamento, ainda prevalece os nossos vícios, que é uma característica dos mundos de provas e expiações. E como nós vamos para o mundo de regeneração? É só pegar o carro e ir? Não, de forma alguma. Para irmos para um mundo de provas e expiações, primeiramente, nós temos que fazer por merecer. Porque se nós temos o nosso livre-arbítrio, para o outro lado tem merecimento. Como que eu vou sair de uma casa que está velhinha, está suja, está feia, e ir para uma casa bonita, cheirosa, cheia de flores, se eu ainda não me fiz por merecer? E o plano espiritual é tudo merecimento. Não podemos olvidar a misericórdia divina, mas via de regra merecimento. É aquilo que a gente acumula ao longo das nossas provações à Terra. Então, meus irmãos, a partir daí, das nossas regenerações, sairemos com dores, com dificuldades. Em primeiro lugar, teremos que nos reformar para podermos nos entender e nos fazermos merecedores desse processo de transição, para merecermos essa casa nova. E em segundo lugar, há um processo de substituição. Como assim? Imagina que todos os moradores dessa casa, alguns possuem vícios que são incompatíveis com a nova casa. Aqueles que ainda persistem no mal, aqueles que persistem indefinidamente nos vícios, aqueles que ainda promovem guerras,
promovem assassinatos, coisas que são incompatíveis com o mundo de regeneração. E isso não é para ontem, não é para daqui a 1000 anos, isso é para ontem. Porque já está acontecendo um processo de transição em que esses espíritos que há muito aqui estão, que estão fazendo guerra, que estão viciados no mal, que sentem prazer na humilhação, na subjugação e na dominação alheia, que são coisas incompatíveis com os dias de hoje, eles vão ser removidos para outros planetas de provas e expiações, ou até para planetas que estão iniciando o processo de prova e expiação, como nós aqui citamos, e vão ser substituídos por espíritos que vêm de outros planetas, já dos mundos felizes ou dos mundos de regeneração, que já têm um certo tempo em que estão nessa escala evolutiva, estão vindo para cá. Porque, mais uma vez, a gente usa figura de linguagem. A abóbora não vira carro sozinha. Tem que ter alguém para ensinar-nos a lidar com essas coisas. Como nós, né, vemos hoje tecnologicamente em 100 anos. Nós tivemos diversas figuras que aqui vieram através de pesquisa e através de suor, e através de muita dificuldade, conseguiu trazer para nós a tecnologia que nós temos hoje. Não é verdade? Então nós tivemos Thomas Edison, tivemos Tesla, né, Bill Gates. Essas pessoas não vieram do nada, eles já vieram com uma concepção tecnológica e aqui reproduziram isso. E coletivamente sabemos aprender. Hoje, o que está sendo trazido a nós não é só mais o aspecto tecnológico, mas o aspecto moral, que é o mais importante. E é o que mais nós estamos deixando a desejar. Então, moralmente ainda estamos muito atrasados. E nós vamos nos melhorando na medida em que espíritos mais superiores, com graus de evolução moral um pouco mais depuradas, já livres dos vícios que nós temos hoje na Terra, vêm e vão servir de base, né, servir de modelo, servir de professor para que a gente possa aprender. E é a partir daí, dessa substituição, em que aqueles espíritos que são bons, os espíritos que querem aprender, em que o bem já supera o mal em pensamento, em atitude, né? Paulatinamente, o mundo vai se transformando em mundo melhor para viver. Aí nós não vamos ouvir falar de guerra, nós não vamos ouvir falar de ataques terroristas, de homicídios, essas coisas que ainda brutais, que são dignas, né, se a gente pode dizer assim, que são ainda dos mundos primitivos. Então, dos mundos de provas e expiações, mas no começo. E não se comporta hoje mais na Terra esse tipo de atitude, né? Pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo um país dominando o outro, massacrando o outro, produzindo bombas de destruição em massa. Tudo isso vai ser varrido da Terra, né? Mas não da noite para o dia. Calmamente, passo a passo, né? Nós vamos aprendendo e reaprendendo que esse mundo vai ficar melhor, mas depende de nós. Se nós persistirmos no mal, na dificuldade, na dominação, simplesmente vamos ser substituídos e levados a outros planetas, onde a nossa faixa vibratória fará jus àquilo que nós pensamos. Então, vamos supor que eu sou uma criatura que é um homicida, que sente prazer ainda no gosto do homicídio.
eu não terei lugar mais neste planeta. Eu vou para um planeta em que o meu gosto pessoal vai ser adaptado. Vou sofrer plenamente, mas que não cabe mais esse tipo de pensamento no mundo de provas e expiações, que são coisas básicas da humanidade. São coisas que não mais podem ser permitidas, né, nesse mundo. A gente caminha para um mundo de paz. A gente caminha para um mundo onde a fraternidade, todos esses conceitos, né, que foram introduzidos pela espiritualidade durante a Revolução Francesa, a fraternidade, né, a igualdade, tudo isso vai ser o quê? Plenamente ampliado em todos os sentidos para nós, em todos os sentidos. Então, meus irmãos, olha só, a alma pairará acima de todos os horizontes, não mais nos sentidos materiais e grosseiros, somente nos sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade em que seu seio emanam. Mas ele está dizendo aqui, são os espíritos dos mundos felizes, que ao final do processo de regeneração, que é o processo de depuração final da alma, né? E com certeza esse processo durará alguns milhares de anos, mas que melhorará sensivelmente as nossas condições de habitação aqui na Terra. Depende da espiritualidade? Também, porque é um processo e eles, os espíritos pelos quais governam esse planeta junto com Cristo, já estão tomando providências para isso. Mas depende também e principalmente de nós, que somos os principais interessados. Pois se nós quisermos a melhoria desse planeta, cabe a nós, né, melhorá-lo no sentido de trazer, né, o melhor de nós para ele. Aí, neste ponto, Santo Agostinho arremata, né, numa conclusão. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerador abra seu seio após a expiação na terra. Ou seja, nós estamos passando por essa expiação e peça a Deus, busque Deus, porque só Ele que é que nos trará um mundo de regeneração. Não é verdade? Para isso, meus irmãos, nós temos que entender que nós somos parte imprescritível disso. Na Revista Espírita, eu vou ler um trechinho aqui, tem um texto fantástico. Revista Espírita, Instruções dos Espíritos sobre a Regeneração da Humanidade. Paris, abril 1866. Eu só vou pegar um parágrafo para nós entendermos. Olha só. Para que os homens sejam felizes na terra, é necessário que ela seja povoada somente de bons espíritos. O espírito que está dizendo, né? Encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Então não cabe mais o mal nesse mundo. Só quer o bem. Você pode até falhar, mas você tem que falhar tentando acertar. Você não pode falhar porque você quer. Livre e deliberadamente, né? Como já chegou esse tempo, uma grande emigração se realiza neste momento. Ou seja, migração de bons espíritos para o nosso planeta. Entre os que habitam, né, os que habitam a Terra. Aqueles que fazem o mal pelo mal e que não são tocados pelo bem, não sendo mais dignos da Terra transformada, dela serão excluídos, porque aí trariam novamente perturbação e a confusão e seriam um obstáculo para o progresso. Espíritos que persistem no mal
é uma pedra no meio do caminho. E infelizmente ela tem que ser retirada. Então ele diz o seguinte, olha só. Aqueles que fazem o mal pelo mal, tá vendo? Aqueles que têm consciência do mal, que a gente estava dizendo, que não são tocados pelo bem. Aquele espírito que o bem para ele é indiferente, ele não quer. Deliberadamente ele não quer. E nós estamos vendo, né, algumas imagens, né, na televisão que nos chocam pela quantidade de mortes, pelo domínio, pela maldade, e que ainda são pontos de resistência, não duvide disso, são pontos de resistência desses espíritos diante da transformação da humanidade. Porque enquanto a maioria da humanidade fala, chega de guerra, eles vêm e tacam uma bomba. Enquanto que o outro fala assim, não matarás, ele vai lá e mata. Esses espíritos são os reticentes do mal. E esses já são, né, e eles têm consciência disso, a última vez que eles têm a oportunidade nesse planeta. Porque eles não cabem mais nesse processo de transição. Não é verdade? E esse texto ele foi escrito em 1868. E nós já estamos em 2021. E eles ainda persistem no mal. Né? Eles irão espiar o seu endurecimento nos mundos inferiores, para onde levarão os conhecimentos adquiridos e terão por missão promover o progresso deste mundo. Serão substituídos na Terra por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Olha só, eles estão sendo substituídos. Por quê? Porque não querem. Eles não querem mais. Eles não querem esse mundo de regeneração. Ele não quer um mundo bom. Ele não quer um mundo onde as pessoas são iguais. Ele não quer um mundo em que uma pessoa tem o mesmo direito que a outra. Muito pelo contrário, ele quer dominar. Ele quer destruir. Então esses espíritos não mais reencarnarão na Terra. Terão eles oportunidades de outros mundos que estão, mundos primitivos, mundos que estão no início das provas e expiações, mundos, né, que são exilados, que às vezes eles passam longos períodos nesses mundos prisão, para que eles reflitam sobre o mal que foi perpetrado e numa outra oportunidade terão a oportunidade, né? Numa outra oportunidade terão que refazer essa caminhada, terão que reiniciar a disciplina, reaprender aquilo que eles tiveram a oportunidade e não aproveitaram. Então esses espíritos ainda endurecidos no mal já são deles a última oportunidade. Então, meus irmãos, essa nossa palestrinha foi bem simplesinha, para a gente entender como que funciona esse processo, que nada no mundo é da noite para o dia, que nada no mundo não é a abóbora virando carro, ou o carro virando abóbora. Existe um processo, existe uma transição, depende da espiritualidade gestora do nosso mundo, né? Com Jesus, os apóstolos e tantos outros espíritos comprometidos, e depende também eminentemente de nós, porque cabe a nós a nossa reforma íntima para fazermos merecedores deste mundo que há de chegar e está à nossa porta. Façamos, pois, a nossa parte. Lembrando agora a todos que estão conosco, vamos fazer a nossa vibração, pedir a todos que coloquem a sua aguinha para fluidificar, lembre dos seus familiares queridos, que vamos vibrar por todos agora, e tenha certeza que a espiritualidade da nossa casa está nos atendendo, independente de estarmos ou não na nossa casa espírita, que é o nosso cantinho, que todo mundo gosta de frequentar, a gente está sendo bem recebido por eles. Legiões de equipes espirituais saem
todos os dias e todas as noites aos nossos lares, aos lares dos nossos familiares, a fim de que nós recebamos também do plano espiritual o apoio necessário para termos um pouquinho, né, de sustentação nessa terra. Basta também que nós o que? Nos unirmos em prece, pois o canal com Deus é a prece. E eu vou fazer a prece de Bezerra de Menezes. Lembrando, essa semana foi aniversário, né, do nosso médico dos médicos. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do espírito de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando o que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo os que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, portador divino da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem os males físicos e espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. Que Dr. Bezerra, as equipes espirituais possam nos assistir, possam nos intuir. Receba, ó Pai, todos aqueles que necessitam do teu amparo e da tua proteção. Fluidifique as nossas águas, ampare as nossas famílias, Senhor, principalmente aqueles que mais necessitam, encarnados e desencarnados. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Foi improvisado, mas foi bom. Que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima semana. Assim seja.